nome é Maete. Meu nome é Marioneide. Sou Maria Ivanete Martins Félix dos Santos. Meu nome é Sandra Passos. Pronto, meu nome é Ilânia Cristina Medrado de Lima. Bom, Cléston José da Silva Andrade. Eu sou Tomás Zanor, 106 Espinola Ramos. Meu nome é Silvia Moraes. Meu nome é Marcelo, Marcelo Ribeiro. Meu nome é Josemar Martins Pinzó. Eu sou professora há 30 anos. 30 anos de sala de aula. E sou professora do Fundamental 1, já há 16 anos. Estou aqui no Terezinha há 12 anos, né? Tenho 46 anos, 22 anos em sala de aula. Sou professora há 28 anos, já completei 27, já estou caminhando para os 28 anos de educação. Sou gestora da Escola Terezinha Ferreira Oliveira há 2 anos. Secretário Municipal de Educação e Esportes. Sou médico do trabalho, atualmente atuando aqui no município de Juazeiro, no Instituto de Previdência de Juazeiro, que é o IPJ, como médico perito. Eu sou psicóloga de formação e minha linha de ação no meu trabalho tem sido, sobretudo, a docência. Eu sou professor aqui da Univace, votado no colegiado de psicologia na graduação. Tenho participação também na pós, no mestrado de psicologia. Sou professor visitante do mestrado de formação de professores da UPE. Eu sou professor da UNEB já há mais de 20 anos, sou formado em pedagogia e já há algum tempo venho trabalhando com esse tema do mal-estar na educação. Complica que é a questão de superlotação na sala de aula, como é turno do 3º ano, então tem que ser alfabetizando as crianças e como tem muito aluno, fica difícil da gente fazer esse trabalho. Nós não temos na rede problemas de superlotação, porque a gente limitou muito o número de alunos por sala. E salas superlotadas, salas quentes, aqui é muito comum, salas quentes, né? 36 professores que estão em regência de sala de aula. O quantitativo de alunos que eu tenho hoje na unidade, eles chegam a 1.020 alunos. Eu ressaltaria aqui a demanda grande de trabalho, porque ele tem que levar trabalho para sua casa. Ele não trabalha só na escola. Então, é uma jornada imensa, né? Então, isso cansa a sua mente, cansa o seu corpo. A educação está sendo pensada assim, por essa lógica de linha de montagem, né? A educação como um produto, né? E o professor, né? Como aquele trabalhador, né? Que está na linha de montagem e que há uma cobrança assim, muito grande no sentido de execução, no sentido de resultados, sem respeitar, né? uma natureza própria, né? Dos processos educativos, né? Da própria autonomia do professor, né? E que isso é muito importante, assim, por exemplo, para a produção de sentido. E existe hoje uma superatarefação da escola. A escola está superatarefada, ela tem que dar conta de um conjunto muito grande de serviços, de trabalhos, a vários setores da sociedade civil, inclusive a família, abriu mão de fazer uma parte importante na educação das crianças e toda essa carga foi encaminhada para a escola. Aí vem as doenças, que a gente também às vezes adquire. Pode desenvolver a síndrome de burnout, né? que é esse queimar por dentro. O que é o burnout? Você se consome por dentro, quer dizer, você não expressa aquilo, né? Então, aquela revolta, ou aquela emoção, sei lá, né? Você não consegue expressar o suficiente, ou se você expressa aquilo não traz nenhum resultado, né? Mas normalmente não expressa, e você termina se consumindo por dentro. Eu tive depressão, essa depressão me afastou da sala de aula realmente, né? Quando eu completei os 25 anos de trabalho, foi o meu prêmio. Venceu, fiquei vencida, né? Tem um problema de rouquidão, que eu não tinha. Eu consegui alcançar essa consequência foi aqui na sala de aula, né? Como eu já tenho 16 anos, sempre trabalhei com criança, e como sabe, o que a gente trabalha com criança é um trabalho cansativo, né? Muito cansativo. Problema de voz, problema gástrico, da coluna, por a gente estar
se locomovendo, carregando muito peso, livro, se deslocando de uma sala para outra. O calçado, que às vezes não é adequado e a gente fica muito tempo em pé. Então, por exemplo, eu peguei 3 hérnias de disco. Movimentos repetitivos, como epicondilite, que eu também já tenho. No dia, se for para corrigir muita atividade, já começa a doer. Os problemas no ombro, que é o CIT, levantar o braço com muita frequência, por ser baixa, isso dá problema. Quem é alto dá problema por baixar, e quem é baixo dá problema por altear, né? As mais frequentes na Secretaria de Educação são transtornos mentais relacionados ao trabalho e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. São as DORT, antigamente conhecidas como LER, principalmente problemas nas articulações de ombros e punhos. Você pode desenvolver uma ansiedade, fazer com que você passe a consumir mais determinado tipo de alimento e que isso desencadeie uma diabetes ou uma obesidade. Muitas queixas relacionadas à saúde mental, principalmente o que eles alegavam, uma sobrecarga, uma exaustão ligada à quantidade de horas aula, né? Ligado também ao modo de trabalhar, porque muitos tinham pelo menos 2 vínculos de trabalho. Muitos desses trabalhadores eles estão atualmente readaptados em outras funções, que não conseguem executar as suas funções para quais adentraram no sistema público, e aí gera, além de gerar para ele uma insatisfação, que ele precisa se readaptar, estar em outra função, muitas vezes ele se sente um pouco discriminado, constrangido, porque não está conseguindo fazer suas funções normais, como também gera um problema para o município, que precisa deixá-lo na função e recontratar outra pessoa para fazer a função do seu labor original. Então você termina onerando o serviço público, que você tem 2 funcionários ao invés de 1. Né? Então gera um momento de crise e complicação financeira que a gente está, além do prejuízo que é o mais importante para o trabalhador, psicológico principalmente, além de sua saúde, tem esse problema também sério, que é um problema social que vai interferir em todos os outros trabalhadores. Nós temos aqui na escola hoje professores readaptados, 4 professores que estão em readaptação de função, assumindo o serviço administrativo. A gente tem bastante atestado médico, os professores realmente eles são acometidos por doenças e sempre estão justificando as faltas através do atestado médico. Passei 5 anos readaptada no município, né? E muitas licenças médicas na época que estava muito grave no estado. E eu estou assim, afastada há 2 anos, fora de sala de aula. Fiquei porque o médico que me acompanha, o médico doutor Gesso, viu que eu não tenho mais condição nenhuma de ficar em sala, porque fico muito assim, tipo, nervosa, hoje com barulho. Eu não me dou bem com barulho, muito barulho. E crianças assim, de quinta ou oitava principalmente, no ensino fundamental 1 e 2, é muito mais barulhento do que o aluno já na fase adulta, né, de ensino médio. Desde hoje eu estou como coordenadora, fui contemplada assim, a secretaria. Foi um convite da secretaria, uma vez que eu não posso ir para a sala de aula. E aqui o meu trabalho não é tão pesado assim, que possa vir a causar alguma coisa para a minha coluna. Então, assim, dá para eu conviver com a minha função e os meus problemas de saúde. E estresse, trabalhar sob pressão, aparece vários papéis para ter que preencher, como diagnóstico. Então não é só preparar a aula, e expor, trabalhar, apresentar essa aula na sala de aula, mas tem esses outros requisitos que são cobrados e que muitas vezes são impostos para serem feitos. E aí o professor trabalha sob estresse. São muitas cobranças, a gente é muito cobrada, exige demais da gente, a gente corre muito para atender
a tempo e a hora, né, todas as coisas da escola. Na verdade, o que houve foi uma burocratização grande do trabalho escolar, do trabalho docente. Os professores hoje têm que dar conta de um conjunto muito grande de formulários, de trabalhos específicos com indicadores em que eles têm que preencher planilhas, formulários, realizar um conjunto grande de testes. Quer dizer, houve um aumento da burocracia do trabalho docente, houve uma perca de autonomia do trabalho docente, de autonomia das escolas. Há agentes no sistema de ensino que são hoje encarregados de fazer fiscalização do trabalho docente. Os professores têm que trabalhar muito mais fora da sala de aula, dando conta de testes e planilhas e fichários e isso e aquilo, do que organizando pedagogicamente o seu trabalho para ser um trabalho interessante. Os professores reclamam porque o diagnóstico é só bimestral, queriam um mensal. Outros fazem, eles próprios, por iniciativa de cada professor, diagnósticos quinzenais. Então, essa realidade da reclamação em si, ela é pontual, algumas delas são infundadas, e se chocam, por exemplo, com essa realidade que eu estou falando. Tem professor que reclama, porque houve um momento que o diagnóstico era mensal, nós passamos para ser bimestral. E alguns reclamaram dessa mudança, porque eles entendem o diagnóstico como uma ferramenta útil no trabalho com a aprendizagem. Ele agora não lida apenas com questões de ordem pedagógica, tão somente, né? Como a sociedade acabou transferindo para a escola uma série de responsabilidades que antes eram da família, de outras instâncias da sociedade, isso acaba recaindo sobre o professor. Então, a questão disciplinar hoje é muito preocupante, e tudo isso leva a um estresse na relação do professor com esses alunos. Na minha opinião, assim, a escola não é a única formadora de educação, a família também é. Muitos deixavam situações familiares para priorizar a prova, o trabalho, o aluno, somado também a muitas queixas que eles traziam, muitas preocupações, eu posso dizer, relacionadas à condição social dessas crianças, desses jovens que eles estavam. Porque muitos se sentiam na situação de impotente, eles queriam muito resolver situações, por exemplo, ligadas à miséria, à fome, à droga. E a gente chega também para desmistificar que a escola sozinha não vai poder, né, reverter esse quadro, não é uma situação tão simples. A gente tem assim uma diversidade de situações, né, de ausência de família, né, da base familiar, do acompanhamento, né, e aí isso tudo traz ao professor uma reflexão, né, que deixa ele muitas vezes com esse emocional abalado. Ele está ali no dia a dia trabalhando, tendo que lidar com tantas situações diversas. Né, a jornada dupla, tripla que o profissional da educação hoje tem que desempenhar para que ele possa realmente ter uma remuneração digna. Todas essas dores e esses dissabores e esses problemas todos que eu passei de saúde, nunca a secretaria me chamou para nada, assim, para me ajudar em nada, até porque os 5 anos que eu passei readaptada, ninguém quis saber o motivo por que eu estava readaptada. Lógico que passei pelo IPJ, pela perícia, né? Os médicos lá fizeram a perícia, viram a gravidade de meu problema. Sim, a gente tem um núcleo aqui, o NAPSE, e nós temos nesse núcleo 2 psicólogos e um assistente social que faz o acompanhamento dos professores. Em linhas gerais, esse acompanhamento é médico, né? É feito pelo próprio profissional que se afasta, tem um acompanhamento médico particular, mas com um acompanhamento também de apoio da própria perícia do Instituto de Previdência. Nós não temos um psicólogo. Se quiser um psicólogo, um psiquiatra, tem que ter um plano de saúde ou pagar do seu bolso. Não, a secretaria, para mim, ela não deu apoio nenhum. Não tem nenhum órgão que dê, assim, um profissional na secretaria que ajude, nem um readaptado, nem uma pessoa que vai lá só com um atestado para dar um apoio, um psicólogo, um fonoaudiólogo, quando a gente tem um problema desse, não tem. A gente fica a mercê. Só quando faz a perícia, que eles têm lá o médico para dar o aval, se volta ou se não volta.
E apoio, a gente tem apoio da secretaria, assim, em questão de doença, a gente não tem. É só superlotação, e a gente vai trabalhando do jeito que pode. Então, apoio mesmo com relação à saúde do professor nós não temos. Porque a SEDUC e as secretarias municipais e estaduais de educação, elas enfrentam um problema que é legal. Se quiser buscar saúde, ou tem um plano, ou pague. O único que a gente encontra é particular, se a gente quiser melhorar. Que a gente trabalha em sala de aula, não é só dar aula e simplesmente. Envolve várias coisas, envolve pessoas, e o professor também é uma pessoa, é um ser humano. Eu não me considero mais uma pessoa apta a voltar. Porque quando eu voltei a primeira semana, eu não tinha condição nenhuma. Eu tive uma fobia. Eu me emocionava da saída da minha casa, da chegada da escola. Eu passei uma semana que quando eu lembrava, eu já começava a chorar. Eu vinha para a escola, eu chorava, eu ficava ali dentro chorando. Eu tinha fobia à sala de aula. É muita coisa para uma pessoa só. A outra coisa, a secretaria ter um ambiente onde tivesse psicólogo, onde tivesse assistente social, exatamente para dando apoio aos professores que estão necessitados com problema de saúde. Não só professores, mas nas escolas também, os alunos, né? Eu acho que a gente pensar assim, olha, se um professor tem que cuidar bem das crianças, se ele tem que ser bom profissional, tem que trabalhar bem, né, pedagogicamente ser bom, ser competente naquilo que faz, e ele tem que ter autoestima, um professor tem que ser bem cuidado, tem que ter um sistema de proteção e de cuidado do professor. Eu vou me aposentar e digo a você, eu não quero mais isso para mim e não quero para minha filha ser professora. Porque quando perguntados, ninguém quer ser professor. Porque os poucos que existem, ninguém dá valor. Por que escolhemos profissão pelo o cash? Porque o devolver o que não é nosso vira manchete. Por quê? Por quê? Já se perguntou? Por quê? Por quê? Sempre fazemos essa pergunta. Pra tudo.